Olá, meus queridos, que a paz de Jesus esteja com você. Está chegando aqui na TV Viva a Promessa mais um programa Igreja Missionária e você é muito bem-vindo aqui. Esse é um espaço separado para a gente falar um pouquinho sobre missão, para a gente orar pelos povos da terra, especialmente os países em que há perseguição religiosa, em que a Igreja do Senhor é perseguida. Então é bom ter você por aqui. Não vai embora não, continua com a gente um pouquinho mais. O nosso programa é breve, mas é muito abençoado e nós vamos compartilhar com você esse tempo de preocupação, de amor, de oração pelo povo de Deus espalhado pelo mundo. Continua com a gente que eu volto daqui a pouco. Estamos de volta para compartilhar com você, no início do nosso programa, a nossa frase missionária. Eu trago hoje para vocês uma frase de um escritor chamado Paul Hiebert. Ele, escrevendo sobre missão transcultural, ele citou o Sr. Murti, um evangelista indiano. E, na verdade, a frase que eu trago desse Sr. Murti, esse evangelista indiano, e ele disse assim: não nos tragam o Evangelho como uma planta em um vaso. Tragam-nos a semente do Evangelho e a plantem em nosso solo. Que bênção, não é? Deus tem nos dado, tem colocado em nossas mãos uma semente. A semente são as boas novas, o Evangelho de Cristo, é a poderosa palavra de Deus. E nós somos convidados a sermos semeadores. O chamado de Deus para mim e para você, meu irmão, não é levarmos necessariamente os nossos costumes, os nossos próprios hábitos, os nossos próprios modos, os nossos maneirismos. O nosso chamado é para percorrer a terra toda, levando a boa e poderosa palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz e penetrante, levar a mensagem do Evangelho. E existem muitas formas como a gente pode fazer isso. Você pode ajudar muito na sua igreja local, apoiando os projetos de missão, apoiando o seu pastor, líderes, acompanhando alguém num grupo de estudo bíblico, num pequeno grupo, numa base missionária. Você pode ajudar nos projetos financeiros da igreja, sendo amigo da missão. Olha, tem muitas lindas maneiras da gente semear as boas novas do Evangelho para que Jesus seja conhecido entre os povos. E pensando então no Evangelho, hoje seremos com os cristãos que sofrem no Iêmen. Talvez você não tenha ouvido ainda até esse momento falar sobre esse país, Iêmen. Ele não é realmente muito conhecido, não aparece muito nos noticiários, no cenário internacional. É um país do Oriente Médio. O Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita. E para você que está um pouquinho familiarizado com a palavra de Deus, o território do Iêmen é o antigo reino de Sabá, de onde veio aquela personagem da Bíblia, a rainha de Sabá. A população do Iêmen ultrapassa os 31 milhões de habitantes. E o número de cristãos chega apenas a alguns milhares. A religião predominante é o islamismo. Sabe, é extremamente perigoso ser um cristão no Iêmen, devido às rígidas leis islâmicas do país e à presença de grupos militantes islâmicos. A população é esmagadoramente muçulmana e é ilegal se converter do islamismo para o cristianismo. O Iêmen, meus amigos, é fortemente tribal. E leis tribais proíbem membros da tribo de partir para outra religiosidade, para outra expressão de fé. Iemenitas que se convertem ao cristianismo correm grandes riscos
de serem não apenas isolados ou expulsos pela família, pelo clã e pela tribo, mas também corre o risco de serem inclusive mortos. Percebe o desafio que é ser um discípulo de Jesus no Iêmen? Percebe a necessidade que há em nos engajarmos na oração por esse país, por essa nação, pelos irmãos e irmãs que estão falando de Jesus, vivendo a sua fé lá? Vamos então ao nosso momento de oração. Ao orarmos então pelo Iêmen, nós vamos interceder pelos cristãos secretos, que ainda escolhem seguir a Cristo apesar dos perigos iminentes. Vamos também orar para que a ajuda humanitária chegue a todas as pessoas em necessidade, incluindo os que estão à margem da sociedade. E vamos clamar para que Deus mude a atmosfera de controle e de desconfiança, para que todos os iemenitas vivam em segurança e com abertura e liberdade. Vamos falar com Deus. Amado Jesus, amado Salvador e Senhor nosso, Rei de toda glória, que está sentado no trono de majestade, te exaltamos e te adoramos, porque Tu és o único e suficiente Salvador, e essa é a mensagem que proclamamos ao mundo. E hoje oramos pelo Iêmen, em especial pelos irmãos e irmãs que sofrem perseguição naquela nação. Eles abraçaram a fé em Ti, eles têm procurado Te servir com fidelidade, mas também têm enfrentado oposição, como milhares de irmãos e irmãs nossos enfrentaram oposição ao longo da história. E pedimos, meu Deus, que o Iêmen seja salvo, que mais iemenitas sejam salvos, que conheçam a Jesus Cristo, que tenham um encontro milagroso, sobrenatural com o Senhor, que eles ouçam a mensagem do Evangelho e creiam na obra da cruz, na mensagem da cruz. Oramos pelos irmãos que sofrem opressão, que muitas vezes são isolados de suas famílias, de seus clãs, por terem aceitado o Evangelho. Oramos por aqueles que correm risco de morrer por retaliação, por causa da sua conversão. Pedimos, meu Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, que haja mais abertura para a proclamação do Evangelho, que haja mais acesso à pregação da palavra, que haja possibilidade de que as igrejas sejam legalizadas, sejam organizadas naquele país. Meu Deus, que no Iêmen possam entrar muitas Bíblias levando a mensagem do Senhor na forma escrita. Meu Deus, que os cristãos consigam se organizar e se apoiarem mutuamente, que eles nada temam, que eles sejam encorajados, recebam um vigor, um encorajamento extraordinário do Espírito Santo para viver a fé de modo autêntico, genuíno, com muita coragem, com muita certeza, com muita convicção e com muita paixão. Cobre os irmãos e as irmãs com o Espírito Santo, Deus. Abençoe todos eles e toda a igreja iemenita para que ela seja revestida de poder e graça para cumprir a missão até a volta de Jesus. Que mais missionários sejam enviados para este campo, que mais pregadores do Evangelho possam entrar, cruzar as fronteiras daquele país, levando a boa nova de salvação. E também desejamos que discípulos sejam feitos ali para também alcançarem outros países da terra, para a glória de Deus. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom é sermos cristãos, que bom é sermos discípulos de Jesus e podemos nos engajar na missão. Deus chamou a gente para a missão, irmão. Deus chamou a gente para a gente levar a boa nova da salvação. E o Iêmen precisa de nós, precisa da nossa intercessão. Talvez você não sabe onde se localiza o país de modo mais específico. Talvez nenhum de nós cheguemos lá, de fato, a gente vai visitar essa nação. Mas Deus tem enviado pessoas para lá. Deus pode fortalecer a igreja que está lá. E a gente precisa orar por isso. Eu tenho certeza que esses irmãos e irmãs contam com as nossas orações. Então vamos encerrar o programa de hoje com o nosso versículo missionário. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você no o Salmo 57 e o versículo 11. E veja o que diz a Escritura: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus,
que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É isso, irmão, é isso. Que a glória de Deus brilhe sobre toda a terra. Assim como a glória de Deus brilhou sobre a sua vida, a glória de Deus brilhou sobre a sua família, sobre a sua igreja, a glória de Deus brilha na sua cidade por meio do povo de Deus que aí está. Que a glória de Deus alcance cidades estrangeiras por meio da sua igreja militante, da sua igreja fiel, da igreja santa, chamada e separada para servir a Jesus até o fim dos tempos. Espero que você tenha uma ótima semana, uma semana feliz, abençoada, que Deus te faça prosperar em tudo que você fizer e seja missionário. Seja missionário no seu trabalho, no colégio, no mercado, onde você estiver. Leve a palavra do Senhor. Sempre que tiver a oportunidade, fale de Cristo, compartilhe o Evangelho com pessoas, para a glória de Deus. A gente volta aí em uma semana com mais um programa, quando seremos um com os cristãos que sofrem na Eritreia. Deus te abençoe, promessistas. Tenha uma linda semana e até a próxima.